Muita paz a todos. Conheça o que é o Espiritismo. Inscreva-se no canal da TV Chico Xavier, que é totalmente gratuito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Posso estar numa outra frequência e esse espírito não conseguir me influenciar. Mas nós temos que considerar que, quando a gente fala em obsessão, o mais comum é nós lembrarmos da obsessão de um desencarnado sobre um encarnado. Mas nem sempre é assim. Existe também o processo inverso de que o encarnado obsidia o desencarnado. E é aquele caso, né, em que a pessoa desencarnou e o encarnado, ele fica o tempo inteiro cobrando, pedindo, muitas vezes, com amor no coração, com boa intenção, né? Partiu o companheiro, o que ficou aqui não se conforma e fica chamando o tempo inteiro, e fica pedindo o tempo inteiro pela presença. É um tipo de processo obsessivo, por quê? Porque atrapalha o outro, né? Na sequência da sua vida no mundo espiritual. Existem também aquelas obsessões que são de encarnado para encarnado. Muitas vezes a obsessão até pelo pensamento. E a obsessão também de desencarnado para desencarnado. Então, toda vez que existe uma influência negativa de um sobre o outro, isso é um processo obsessivo. A fascinação, ela é um processo já um pouco mais avançado e é muito complicado. Por quê? Na fascinação, o espírito obsessor, ele conhece muitas fragilidades morais do obsidiado. Então, ele sabe muitas vezes que aquele obsidiado, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele é egoísta. E o que é que o espírito faz? Ele começa a insuflar nele sentimentos de soberba, né? Fazer com que ele se ache muito melhor que os outros. Então, a pessoa, ela não percebe que ela está agindo de forma inadequada ou incoerente. Porque ela se acha tão superior a todos os outros que se alguém tentar chegar para chamar a atenção e dizer, olha, presta atenção, porque o seu comportamento, né, ele está diferente do que você sempre teve. Eu te percebo hoje muito arrogante, né, com muitas vezes assim um sentimento de superioridade em relação aos outros. Se o amigo, percebendo isso, vai falar, o obsidiado, o que ele vai dizer? Ah, ele está com inveja, está com inveja de mim. Sem inveja, porque eu consegui o que ele não conseguiu. Ele está com inveja. Ele não consegue admitir que ele pode errar, que ele pode estar errado. Por quê? Porque ele está fascinado. O espírito quer levá-lo para o fundo do poço, mas fazendo de conta que ele é o maioral de todos. Esse é um processo muito delicado. E tem o processo da subjugação. A subjugação, atualmente, ela já não é mais tão comum. No passado, era comum aqueles relatos das pessoas que chegavam amarradas nos centros espíritas. Eram levadas amarradas em verdadeiras crises de loucura, que, na verdade, se tratavam de processos obsessivos, em que o espírito, ele subjuga a vontade do outro. Ele consegue se impor de tal forma que o obsidiado, ele não consegue se controlar. Ele acaba atendendo a tudo que o espírito determina que ele fala. Então, todos esses processos, né, dependem de sintonia mental. Nossos pensamentos, as nossas emoções e as afinidades que nós vamos desenvolver, né, a partir daí. Então, a importância dessa reforma íntima ou dessa transformação interior, de nós nos melhorarmos. Porque a partir do momento em que nós começamos a pensar no bem, e o pensamento, ele é o primeiro passo para a ação. Então, primeiro eu penso, aí vem a vontade de fazer aquilo que é bom, e eu coloco em prática aquele pensamento. Então, esse pensamento, ele emite uma vibração que é positiva, se o meu pensamento é bom, eu tenho uma vibração superior e eu vou me conectar com espíritos que também tenham esse mesmo tipo de vibração superior. Então, é aquela lei, né? O que nós emitimos, nós atraímos.
Os nossos hábitos, as nossas emoções e os nossos pensamentos, então, eles podem facilitar ou eles podem dificultar esse assédio espiritual. Depende muito de nós. Por isso que é importante o processo do autoconhecimento. E o autoconhecimento parte de nós nos avaliarmos, de nós nos observarmos. Onde que nós podemos melhorar, onde que nós estamos errando. É essa vigilância, vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos. E é claro, meus irmãos, que isso para nós é um exercício diário. Porque sim, haverão momentos em que nós vamos cair desse padrão vibratório, porque nós ainda não somos espíritos perfeitos. Mas é importante que nós percebamos isso, porque naquele momento, então, eu vou buscar mudar aquela sintonia ruim em que eu me coloquei para sair, né, desse lugar que não me faz bem. Então, nós temos que o perdão, ele realmente, ele é a chave da libertação. A partir do perdão é que a gente se libera desses laços